Olá, começa agora o JR Entrevista. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, é uma autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente e, entre as atribuições, estão exercer o poder de polícia ambiental, fazer a fiscalização do licenciamento ambiental e autorizar o uso dos recursos naturais. E para falar sobre as ações e os desafios que o IBAMA tem pela frente, a gente recebe o presidente do Instituto, que acaba de ser nomeado, o biólogo ambientalista e advogado Rodrigo Agostinho. Seja bem-vindo ao JR Entrevista, presidente. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Muitos desafios agora pela frente. Sim, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Nós temos metade do nosso território coberto com alguma vegetação nativa. Nós temos 6 biomas terrestres. A gente tem a Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. A Mata Atlântica, que é a floresta tropical mais ameaçada do mundo. Temos o Cerrado, que é a savana mais rica também em biodiversidade do mundo. Temos a Caatinga, temos o Pantanal com todas as suas belezas, temos o Pampa e 8.000 quilômetros de costa. E o IBAMA tem como finalidade cuidar de todo esse patrimônio. Então, o desafio é realmente muito grande. Agora, presidente, um tema que chamou muita atenção nesse início de ano foi a questão da situação da terra Yanomami, que ocupa territórios no Amazonas e também em Roraima. Para o IBAMA, né, já são quase 2 meses aí de ação contra o garimpo ilegal nessa região. Qual é o balanço do IBAMA até agora de tudo que foi feito desde o início do ano? Vamos lá. O território Yanomami inclui uma área aí de cerca de 6 milhões de hectares. É uma área muito grande. Nós temos territórios em 2 estados, como você mesmo adiantou, né, Amazonas e Roraima. Mas a gente também tem terras indígenas grandes, contíguas, do lado venezuelano. São mais ou menos 500 aldeias, então existe toda uma complexidade logística relacionada àquela região. Eu tive lá agora esse último final de semana. No auge do garimpo, chegaram a ter aproximadamente 30.000 garimpeiros vivendo dentro das terras Yanomamis. Alguns garimpos eram muito próximos de aldeias indígenas e, nesses casos, a gente teve problemas seríssimos de conflitos com a contaminação dos indígenas pelo mercúrio. Nós tivemos o estupro de indígenas, de mulheres indígenas, pela proximidade do garimpo com a terra indígena. Nós tivemos o declínio da caça. Os indígenas naquela região dependem muito dos animais da floresta. E essa competição, porque os garimpeiros também caçam os animais, diminuiu a oferta de alimentos nessa região. Isso se transformou numa grande crise humanitária. No começo desse ano, houve uma operação grande de todo o governo e o IBAMA está agindo, junto com outros órgãos, para liquidar com o garimpo ilegal. A gente acredita que cerca de 80% dos garimpeiros já saíram da área. A maior parte das áreas de garimpo já estão abandonadas. O IBAMA vem apreendendo equipamentos, destruindo equipamentos. Nós construímos barreiras nos principais rios da região, notadamente Urariquera e Mucajaí. No Urariquera é numa aldeia chamada Palimiú, onde a gente deixa as embarcações subir para buscar garimpeiros, mas a gente não deixa a nova entrada de garimpeiros. E ali a gente tem acompanhado ali a saída dos garimpeiros, então a gente acha que está no caminho certo. No dia 6 de abril agora, o Ministério da Defesa vai fechar o espaço aéreo da terra indígena. Então, os últimos garimpeiros têm até o dia 6 de abril para sair, encerrar suas atividades ali e sair da terra indígena. Agora, presidente, esse é o tipo de conflito, de situação que se repete há muito tempo, né? Fazem operações, retiram, depois eles voltam. Existem muitos interesses envolvidos em tudo isso. O senhor acha que tem como resolver efetivamente para que isso não se repita mais para frente? Nós temos que ter vontade política, tem que ter uma ação enérgica das autoridades. A Amazônia precisa de outras alternativas. Nós temos aí mais de 20 milhões de pessoas na Amazônia vivendo principalmente nas grandes cidades. Essas pessoas precisam ter emprego, precisam ter oportunidade, porque senão a floresta ela acaba virando uma oportunidade do ponto de vista de legalidades. A floresta está lá com todas as suas riquezas e as pessoas, na ânsia de buscar essas riquezas, acabam destruindo o meio ambiente, passando todos os limites. A Amazônia virou aquele caminhão de carne que tomba na beira da estrada e todo mundo chega para pegar o seu pedaço. Então, a Amazônia virou hoje um espaço de muitas ilegalidades.
tráfico de animais, extração ilegal de madeira, desmatamento ilegal, garimpo ilegal. Então, são atividades que têm destruído a maior floresta tropical do mundo. Não existe nada mais importante na Amazônia do que a própria floresta. As pessoas precisam entender isso. Se o Brasil tem agricultura, é porque tem a Amazônia produzindo chuva para a nossa agricultura. Então, as pessoas precisavam ter essa compreensão e, obviamente, a gente criar outras alternativas naquela região. Agora, presidente, a base operada pelo IBAMA na terra Yanomami sofreu um ataque recentemente. Vocês acham que isso pode ter a ver com uma reação às operações que estão sendo feitas? Sim, nesse dia eram várias lanchas carregadas de cassiterita e ouro. Então, na ânsia de defender o recurso mineral, de sair da terra indígena levando o produto oriundo da ilegalidade, os garimpeiros chegaram na nossa base atirando, cortaram o cabo de aço da barreira que a gente tinha feito no rio. É um rio onde, naquele lugar, de margem a margem, são quase 200 metros. Eles chegaram atirando, houve uma reação, porque lá na base a gente está com o apoio da Força Nacional, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério da Defesa, além das equipes humanitárias. Então, houve uma reação, um garimpeiro foi ferido e acabou sendo detido no hospital de Boa Vista. Mas houve um ataque, obviamente que assusta todos nós. Nós não estamos lá para nenhum tipo de confronto. Nós estamos lá exclusivamente para tirar de forma pacífica os garimpeiros da região, para garantir a integridade da terra indígena, né? Inclusive para que a gente reduza uma série de outros conflitos. Nós temos ali conflitos sociais, a gente tem problemas sérios de segurança dos povos indígenas. Os dados que a gente tem, que são dados coletados pela Secretaria de Saúde Indígena, SESAI, mostra que quase 500 crianças morreram nos últimos 2 anos por conta dessa crise humanitária e por conta principalmente da contaminação do mercúrio. Então, é um caso realmente muito grave que precisa ter uma solução. Presidente, como é que está a situação da exploração mineral em outras regiões do país? Nós temos pelo menos 10 terras indígenas que nós vamos estar implementando ações ao longo desse ano. O IBAMA tem hoje uma estrutura muito limitada, a gente chegou a ter 2.000 fiscais, temos 300 hoje. Então, nós vamos estar ao longo do ano fazendo a desintrusão de outras áreas, como a terra indígena Munduruku, a terra indígena os Caiapós. Vamos estar trabalhando em outras áreas para que a gente possa também resolver esse mesmo desafio. Nós temos 21 áreas protegidas na Amazônia que também estão sofrendo problemas de garimpo ilegal. Nós temos uma extensa área que vai desde Rondônia, Acre, sul do Amazonas, Pará, basicamente o sul e leste do Pará, né? E que são áreas que estão com problema seríssimo de desmatamento. Então, naquela região nós estamos trabalhando combate à extração ilegal de madeira, comércio ilegal de madeira, desmatamento ilegal e avanço de outras ilegalidades. O que a gente está percebendo é que os crimes ambientais têm sido utilizados para lavagem de dinheiro de outros crimes, né? Então, facções que atuavam normalmente nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, estão indo para a Amazônia. Isso inclui PCC, Comando Vermelho. Facções estrangeiras estão atuando no território brasileiro, o caso das Farc, que estão atuando, lavando dinheiro de droga em crimes ambientais. Então, a gente tem de tudo. Eu tive recentemente no Vale do Javari, onde utilizam a pesca para lavagem de dinheiro de tráfico de drogas. Então, nós vamos estar trabalhando com outras instituições de maneira integrada para combater esse tipo de crime. Agora, o senhor falou do problema da falta de quadro que vocês enfrentam hoje em dia, né? É preciso recompor? Vocês têm alguma expectativa de conseguir recompor esse quadro de funcionários? Sim, nós já elaboramos os projetos dos concursos, serão realizados concursos esse ano. Nós estamos muito animados com a possibilidade da recomposição do quadro, para que a gente volte a ser um IBAMA forte, um IBAMA capaz de estar à altura dos problemas ambientais brasileiros. Ao longo do tempo, o IBAMA hoje tem 34 anos, mas ao longo do tempo os estados também começaram a montar estruturas. Municípios hoje possuem secretarias municipais do meio ambiente, mas tem temas que são afetos exclusivamente ao IBAMA. E se o IBAMA não tem estrutura, o IBAMA também não consegue, por exemplo, emitir uma licença para uma determinada atividade econômica. O IBAMA, ele não faz só fiscalização.
né? Então, para que as atividades econômicas aconteçam em compatibilidade com a sustentabilidade, o IBAMA precisa ser forte, precisa ser capaz de poder fazer o seu trabalho. Então, eu estou muito animado com a possibilidade de novos concursos, de um reaparelhamento do ponto de vista de ter os instrumentos necessários para que a gente possa fazer um bom trabalho. E você pode assistir o JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Presidente, ainda retomando sobre a questão de fiscalização, o senhor falou aí sobre recompor o quadro de funcionários. O IBAMA atualmente trabalha também muito com tecnologia, né, para todo o trabalho de fiscalização. Que tecnologias hoje o senhor pode destacar aí de trabalho do IBAMA? Bem, vamos lá. Basicamente, a gente recebe alertas via satélite. Esses alertas são feitos pelo INPE. O INPE produz as imagens. A gente também recebe alertas por meio de um contrato com a Polícia Federal, Imagens Planet. Recebemos também alertas da sociedade civil. A sociedade civil também está o tempo todo informando o IBAMA das ocorrências. É o caso específico do projeto MAP Biomas, que manda uma quantidade muito grande de alertas para o IBAMA. Essas imagens são processadas e encaminhadas para as equipes de fiscalização. Nós estamos retomando as operações controle remoto, que são operações onde a gente pode autuar o desmatamento de forma remota. A gente tem a imagem, a gente sabe quem é o proprietário da área e a gente vai autuar e essas áreas serão embargadas. A gente utiliza outras ferramentas também. A gente tem utilizado drones, nós temos uma frota de helicópteros que também faz monitoramento. A gente tem utilizado ferramentas de tecnologia junto à nossa equipe de inteligência. Então, a gente trabalha com perícias ambientais, a gente fica trabalhando para fazer a rastreabilidade de determinados produtos. Então, se um determinado país resolve comprar um produto brasileiro, normalmente, se ele quiser saber se aquele produto tem uma origem legal ou ilegal, ele precisa consultar uma das bases do IBAMA. Então, o IBAMA tem bases que conseguem rastrear, por exemplo, a legalidade da origem de um determinado produto agrícola, como a soja, por exemplo. Então, do ponto de vista econômico para o Brasil, o IBAMA ajuda com as suas ferramentas, com as suas tecnologias, a fazer com que o Brasil possa colocar os seus produtos da melhor forma possível nos mercados internacionais. Então, é muito bacana perceber que o IBAMA não é só a polícia ambiental, né, que fica ali combatendo ilegalidades. Muitas vezes parece até que a gente está enxugando gelo. Na verdade, a gente tem ferramentas de tecnologia muito importantes e que precisam ser aprimoradas o tempo todo. Nos últimos anos, o Brasil foi muito criticado internacionalmente por algum retrocesso na área ambiental, por vários retrocessos, na verdade, né? Como é que está a situação hoje em dia? Esses retrocessos realmente ocorreram? E o que o IBAMA está fazendo para tentar reverter essa situação? Nós estamos com taxas altíssimas de desmatamento, a reversão ainda vai levar um certo tempo. Nós estamos com extensas fronteiras de desmatamento, tanto para aumento da produção agrícola, quanto desmatamento especulativo. Então, as pessoas vão desmatando terras públicas, aguardando que o governo conceda os títulos dessas terras. O número do ano passado foi assustador, foi algo em torno de 2 milhões de hectares, é um recorde. E para que a gente possa reverter isso, a gente vai ter que trabalhar em muitas frentes, junto com estados, com municípios, com outras instituições. Então, reverter isso vai levar ainda 3 ou 4 meses. Não é algo imediato, instantâneo. Nós tivemos taxas altas em janeiro e fevereiro. O dado de janeiro foi um pouquinho melhor, porque provavelmente a gente tinha muitas nuvens em áreas que foram desmatadas, e aí o dado de janeiro passou para fevereiro. Mas, mesmo assim, são números muito altos, né? O IBAMA perdeu o quadro. Hoje eu tenho 470 servidores que já têm idade para se aposentar e estão sendo mantidos, trabalhando, para que o IBAMA não pare de trabalhar. Nós temos metade do nosso quadro e nós estamos fazendo os ajustes necessários para que as coisas possam fluir mais rapidamente. Presidente, também a gente queria que o senhor explicasse o valor que pode ter a floresta em pé e a importância da bioeconomia na Amazônia. Se a gente for pensar do ponto de vista de como é que a gente vai manter floresta, se a gente trabalhar numa perspectiva
de trabalhar exclusivamente no combate ao desmatamento, ou seja, ações de fiscalização, né, que a gente costuma chamar de comando e controle, a gente vai conseguir chegar até um certo limite. Para que a gente possa realmente manter as florestas brasileiras em pé e as demais formas de vegetação nativa, a gente precisa que a natureza tenha valor econômico. Então, a gente precisa de outros instrumentos que não necessariamente estão com o IBAMA. Então, hoje vem sendo conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ministra Marina Silva, um conjunto de medidas que a gente vai chamar todas elas num grande guarda-chuva de bioeconomia. Então, como é que a gente faz para valorizar a floresta em pé? E aí tem várias ferramentas, né? O chamado pagamento por serviços ambientais, soluções baseadas na natureza, né? A produção e comercialização de produtos da floresta para a indústria alimentícia, como é o caso do açaí, de agrofloresta, a possibilidade das pessoas plantar cacau, café embaixo da floresta, a possibilidade da gente ter produtos para a indústria de cosméticos, como, por exemplo, é o caso do pau-rosa, do carité, né, da andiroba, a possibilidade de produção para a indústria farmacêutica. A gente tem inúmeras substâncias da floresta que têm propriedades e que podem ser utilizadas pela indústria farmacêutica. O aproveitamento de conhecimento tradicional, o turismo, o mundo inteiro quer conhecer a Amazônia e o Brasil não tem uma estrutura para poder receber os turistas do mundo que queiram conhecer a Amazônia, ter uma experiência em um rio amazônico. Então, a gente tem o desafio de fazer com que tudo isso realmente pare de pé. A madeira legal, extraída legal, ela não pode competir com a madeira ilegal. E a gente tem a obrigação de fazer isso, de fato, funcionar. Presidente, o repórter Augusto Fernandes, do Portal R7, tem uma pergunta para o senhor que a gente vai acompanhar aqui pelo telão. Oi, presidente. A minha pergunta vai ser sobre a preservação da Amazônia Legal. Em fevereiro desse ano, foi registrado um recorde de alertas de desmatamento na região da Amazônia Legal. Segundo o INPE, foram 291 quilômetros quadrados. Esse é o maior número já registrado pelo Instituto desde que esse dado começou a ser monitorado em 2015. Eu gostaria de saber do senhor o que pode ser feito para preservar a região da Amazônia Legal e também para impedir que essa estatística siga em alta nos próximos meses. Bem, vamos lá. Eu até antecipei esses números aqui. A gente trabalha com muita transparência. A tendência de aumento, ela deve seguir um ritmo muito parecido em março e abril, porque as áreas que começaram a serem desmatadas, as pessoas vão até o fim. As pessoas não se importam muito em serem multadas, porque ao longo da história, muitas vezes as multas não eram cobradas. Então, o IBAMA está se reorganizando. Nós estamos começando a cobrar as multas. As pessoas que foram multadas, elas terão bens bloqueados. As pessoas que foram multadas terão bens apreendidos, encaminhados para leilão. As pessoas serão negativadas. Nós vamos embargar essas áreas desmatadas. Então, uma pessoa que desmatou agora, achando que vai plantar, ela não vai ter financiamento para plantar naquela região. E as pessoas precisam entender isso. Quem estiver assistindo, saibam, o crime não compensa. Nós vamos embargar as áreas desmatadas ilegalmente. Essas pessoas ficarão impossibilitadas de ter crédito agrícola, porque a gente precisa desse freio de arrumação. Não dá mais para a gente tolerar esse tipo de situação. O Brasil tem mais de 50 milhões de hectares de áreas desmatadas e que não estão sendo utilizadas pela agropecuária. O agro brasileiro tem dito, o Brasil não precisa mais desmatar novas áreas. E a gente precisa muito desse compromisso. Por quê? Não é só por conta da questão internacional. Sem floresta, o Brasil não tem chuva. E é chuva que abastece as cidades brasileiras, mas é chuva que abastece também a agricultura brasileira. Então, o IBAMA vai ser muito duro daqui para frente para que a gente tenha um mundo de legalidades. Menos de 1% do desmatamento hoje no Brasil é legalizado. Então, as pessoas que querem trabalhar do jeito certo, é possível, né? Então, é muito importante isso. O IBAMA está agindo, o IBAMA vai ser muito duro daqui para frente. Nós temos as imagens de satélite, então não adianta a pessoa achar que está fazendo escondido, que está lá no meio do Mato Grosso, está lá no Pará e que ninguém está vendo, né? Nós temos as imagens, a gente sabe quem é quem, a gente sabe quem está agindo. Nós vamos embargar tanto desmatamento em terra pública quanto terra privada, né? A gente tem os dados dessas propriedades e nós vamos estar agindo. O IBAMA está cobrando, inclusive, todas as multas que foram feitas nos últimos anos e não foram cobradas.
Obrigada, presidente. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre a retomada do Fundo Amazônia. A gente volta já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Presidente, como a retomada do Fundo Amazônia pode ajudar com as ações do IBAMA? O Fundo Amazônia foi criado, né, no começo dos anos 2000, a partir de uma cooperação com a União Europeia. Basicamente, 2 países reúnem a maior parte das doações, a Alemanha e a Noruega, e as doações são baseadas em dados estatísticos. Então, se a gente reduz o desmatamento, aumentam os valores para o Fundo Amazônia. E com isso, os países europeus conseguem compensar suas emissões, investindo na proteção das florestas tropicais, notadamente florestas tropicais brasileiras. O Fundo Amazônia ele é gerido pelo BNDES. A maior parte do financiamento do Fundo Amazônia é para atividades produtivas. Então, a ideia é que a Amazônia possa se desenvolver, possa crescer do ponto de vista socialmente justo, ambientalmente adequado e sem precisar destruir a floresta. Então, os investimentos serão maciçamente em bioeconomia, mas o Fundo Amazônia também investe em combate a desmatamento e outros pontos problemáticos. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de inaugurar toda uma estrutura para o Preve-Fogo, que é o sistema de combate a incêndios florestais, financiado com recursos do Fundo Amazônia. Nós teremos brigadas de combate a incêndio em todo o Brasil, que estão sendo financiadas, seus equipamentos, sua capacitação com recursos do Fundo Amazônia. O IBAMA está preparando um grande projeto de fiscalização com o Fundo Amazônia. Esse projeto deve ser submetido ao fundo nas próximas semanas. E a gente tem certeza que, com isso, a gente vai ter uma estrutura ainda melhor para poder combater os crimes ambientais. Essa cooperação não para. Nós temos recebido os embaixadores da Alemanha, da Noruega, o ministro da Noruega estará no Brasil nas próximas semanas, justamente para aportar mais recursos. E outros países que não participavam, como os Estados Unidos, começam a participar a partir de agora. Presidente, há um mês o governo criou a Comissão de Prevenção e Controle do Desmatamento. Como é que está o trabalho dessa comissão? São 19 ministérios. Nós estamos, nesse momento, elaborando um novo plano de combate ao desmatamento. Ele é chamado de PPCDAM. O plano inicial envolvia um número menor de ministérios e acabou sendo conhecido no mundo inteiro porque o primeiro plano foi capaz de reduzir drasticamente o desmatamento. Então, agora, no mês de março, está sendo elaborado o novo plano e, a partir de abril, a gente começa a execução do novo plano, que é um plano voltado para a Amazônia. Ao longo do ano, nós vamos elaborar planos também para cada um dos outros biomas brasileiros. A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa também receberão planos próprios de combate ao desmatamento com todas as suas características. Então, a Comissão Interministerial faz as articulações necessárias para que esse plano tenha sucesso. Não dá para ser uma estratégia exclusiva do Ministério do Meio Ambiente. A gente precisa de todo mundo sentado na mesma mesa. Obrigada, presidente, pelas suas explicações, pela sua presença aqui com a gente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Presidente, mais uma vez, muito obrigada por todas as explicações aqui para a gente. Obrigada também a você pela sua companhia. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.